Olá, tudo bem com você? Você é torcedor do Bahia, torcedora do Bahia, tudo bem? Bom, espero que sim. Presumo que nem tanto em função dos problemas que a equipe vem vivendo no Campeonato Brasileiro e também na temporada. Esses problemas culminaram com a saída do Dado Cavalcante do comando do banco de reservas do Tricolor da Boa Terra. A saída do Dado foi, inclusive, muito tarde, né? Demorou muito para sair. Não entregava já há um bom tempo sinais de que, com o Dado Cavalcante, o Bahia não iria para lugar absolutamente nenhum. Já eram dados muito antes, mesmo da equipe não conseguir pontuar, não conseguir fazer grandes jogos. Ao final da temporada passada já era momento, inclusive, para fazer a troca de comando no banco de reservas do Tricolor. Os dirigentes não fizeram sua obrigação, insistiram muito com o Dado, inclusive colocando a equipe em risco, né, um risco severo de flertar com o rebaixamento. É muito mais complicado para qualquer profissional que chega para o clube para substituir um técnico que já existia. Trabalhar uma equipe numa situação tão emergencial como foi colocada já, embora não esteja flertando diretamente com o rebaixamento, mas a situação do Bahia hoje já é muito complicada, já é muito delicada, já é uma situação de urgência, gente. Uma situação de urgência que requer um treinador também que tenha o entendimento deste momento e consiga fazer aí um trabalho muito rápido e eficiente. Então vamos falar aqui de alguns nomes, alguns inclusive já ditos no outro vídeo que eu fiz para o Bahia e também no caso para o Fluminense. Sugerindo um técnico para uma dessas duas equipes. Vamos falar de alguns nomes aqui, vamos pontuar por que esses nomes são interessantes. Antes disso, contudo, eu peço a você, se você não conhece o aplicativo OneFootball, eu indico para você porque se trata do melhor aplicativo sobre futebol no planeta Terra, gente. É muito bom. Você pode acompanhar um minuto a minuto das partidas, as estatísticas que explicam muito bem, às vezes, o empate, a derrota ou a vitória da sua equipe. Tudo isso está no OneFootball, que é também um aplicativo excelente porque é muito rápido, né? Tudo que acontece no mundo do futebol é refletido de forma muito rápida ali no futebol também. Também o futebol oferece para você a Bundesliga, que é uma das grandes competições do futebol do mundo, é totalmente gratuita, assim como também a Bundesliga 2, que é uma competição que eu gosto muito, dentre outras coisas, em função de ser um forno para ótimos treinadores do futebol da Alemanha. Além de outras equipes interessantes que ali estão, como Werder Bremen, Schalke 04, Nuremberg, Hannover, e Hamburgo, São Paulo e muitas outras equipes interessantes ali na Bundesliga 2. Então, se você não conhece, eu tenho aqui na descrição deste vídeo o link para você baixar o OneFootball, ou então você pode encostar o seu celular aqui no QR Code aqui e você baixa também o aplicativo, ok, gente? Beleza, então vamos falar agora desses técnicos para o Bahia. Como eu disse, a situação é de emergência, é de urgência, e uma situação de urgência coloca problemas para o novo profissional, de maneira que esse profissional não pode ter qualquer perfil. Ele precisa ser um cara que sim, que possa trabalhar um projeto, mas também ele precisa ter a característica de ser aquele tipo de técnico que consiga apontar soluções rapidamente para os problemas existentes neste momento do Bahia, né? Eu já fiz um vídeo falando de técnicos como, na apresentação eu já citei. Alguns deles estão aqui também. Eu peço a você, se não conhece, para dar uma olhada aí no canal. Vou deixar aqui o link deste vídeo na descrição deste atual, né? Agora, e vamos falar então desse técnico, né? O técnico para o Bahia, ele tem que entender hoje que a equipe vive uma situação complicada. Ele precisa entender também que ele não vai poder contar com o departamento de futebol do clube. O departamento de futebol do Bahia é uma grande piada, assim como os departamentos também de futebol de outros clubes aqui no futebol aqui no Brasil, né? Entende-se pouco o que se faz os membros do departamento de futebol, né, de um clube, né? Deveria fazer muito mais coisas do que fazem. Em geral, não fazem quase nada. Muitos têm apenas um nome vinculado ali a um cargo. Muitos desses cargos são atribuídos para esses profissionais em função de apoio à gestão, de apoio ao presidente quando ele estava no processo eleitoral. E assim, é assim que funciona nos clubes, gente. Tem muita coisa num clube que você não tem noção. Enfim, é muita politicagem mesmo, é muito QI, é muita indicação, é muito amigo da galera, sabe? É muito um clube de amigos, sabe? É assim que funciona muito as coisas. E para ser eficiente, para ser competente e fazer um trabalho que deveria, geralmente, o departamento de futebol dos clubes do Brasil não funciona muito bem. De maneira que, por exemplo, quando o jogador não está funcionando muito bem, não cabe somente ao técnico cobrar o jogador. O departamento de futebol, inclusive, deveria cobrar, e nunca o técnico. Para quê? Para não gerar o desgaste do técnico com o jogador. São os membros do departamento de futebol que deveriam fazer isso, né? Mas eles não fazem, né? Não fazem isso.
qualidade, cobrar desempenho. Os caras ganham um grande salário, os caras têm, são grandes privilegiados por jogar em certos clubes. Hoje ser jogador do Esporte Clube Bahia, do bicampeão brasileiro, não é qualquer coisa, gente. Deveria ser motivo de muito, muito orgulho para qualquer atleta. É um grande privilégio para qualquer, eu diria que não somente jogador, mas qualquer profissional fazer parte do Esporte Clube Bahia, o bicampeão brasileiro. E além disso, gente, o primeiro clube do Brasil que disputou a Libertadores de América. Então não deveria ser qualquer coisa, deveria ser motivo de muito orgulho. O departamento de futebol, como o Bahia é um clube muito honesto, muito sério nessa questão salarial, tudo mais e tal, o cara ganha muito, o cara tá vivendo muito bem, mas o cara não é cobrado como deveria. É um mundo maravilhoso, é um mundo realmente fantástico em que você ganha muito e você entrega o que você quiser. Se você entregar pouco, tá tudo muito bem. Se você entregar muito, ok. Se você entregar mais ou menos, tá tudo muito bem também, porque ninguém vai te cobrar absolutamente por nada. Então o técnico que chegar ao Bahia tem que ter também o entendimento de que ele vai estar muito sozinho para lidar com os desafios que os jogadores do elenco vão colocar para ele, né? O correto seria o Bahia já pensar no técnico para um projeto bem mais a longo prazo, dos nomes que aqui estão. Eles também implicam projetos em médio ou longo prazo, mas infelizmente nem todos poderiam fazer isso neste momento, né? Há alguns nomes interessantes também que eu não coloquei na lista em função dessa questão do projeto. Eu diria que para vocês que tem duas questões hoje muito importantes que tem que basear a escolha do técnico, né? A questão do técnico que chega entendendo o que é a urgência do Bahia agora, entregando resultado, pensando em entregar resultados imediatamente, sem ficar com choradeira de que não tem tempo para trabalhar, para desenvolver o trabalho e tudo mais. É claro que a paciência com o novo técnico precisa ser exercida, mas ele, o profissional que chegar ao Bahia, precisa também entender, né, que ele não pode ter esse tempo todo longo, né, que ele precisa entregar resultado imediatamente, porque a situação do Tricolor não é das melhores. Ok? Fizeram um grande estrago e ele, o técnico, vai ter que resolver esse estrago. Então, se quiser aceitar o cargo, precisa ter esse entendimento também. Quando a gente olha para o mercado brasileiro, infelizmente, os nomes não são dos mais interessantes. A gente tem Dorival, né, Júnior, que disse agora que quer treinar no exterior, tal, enfim, quer ter uma carreira fora do Brasil, acha que está podendo, né? O lugar, se ele realmente for para o exterior, vai para o mundo árabe, essas coisas assim. Então, Europa, meu amigo, não vai mesmo, porque na Europa ninguém quer saber de técnico brasileiro, porque são técnicos ultrapassados na sua maior parte, né? Também andou dizendo não para um outro clube do Nordeste algum tempo atrás, outros técnicos também vivem dizendo não para o Nordeste, acham que são muito bons, né? Acham que estão, né, enfim, são nada, gente, são, enfim, né, técnicos muito limitados que acham que são bem melhores do que são. Evidentemente que o Bahia hoje do Nordeste é um clube muito gigantesco, né? E alguns desses técnicos até dizem sim para o Bahia. Mano Menezes no passado disse, à custa inclusive de um grande salário que o Bahia pagou para o Mano Menezes e que não adiantou absolutamente nada, porque o Mano se mostrou um técnico incompetente para dar conta dos desafios que o Sport Clube Bahia colocava para ele também na ocasião. Então não adianta buscar nome tarimbado aqui no Brasil. Estavam especulando nomes como Jair, né, o horroroso Ventura no Bahia. Felizmente a própria direção deu conta de, né, acabar com essa especulação, outros também, né? A Thiago Nunes, que nunca fez nada, absolutamente trabalho nenhum, exceto no Furacão, num trabalho que ele pegou a sequência do Diniz, enfim. Fora isso, nunca conseguiu fazer um trabalho bom em lugar nenhum, fez um trabalho horroroso no Grêmio. Esses são os nomes dos técnicos aqui no Brasil. Tem o Ceni aí, que algumas pessoas estão falando, estão especulando muito fortemente o Ceni do Bahia. Eu diria que o Ceni poderia até ser um nome interessante para o Bahia em alguns aspectos, mas é também um técnico que ele vai precisar da chave do clube, né? Ele tem uma arrogância monstruosa, né? Vai achar que, por exemplo, que tem que mandar muito mais do que ele realmente pode e deve mandar mesmo. Vai chegar querendo mesmo a chave do clube, inclusive a chave da casa lá do Belintani, ele vai querer também exigir, que ele chega mesmo chegando, mandando e tal. E nem sempre entrega. Ele entregou muito no Fortaleza, mas então não entrega no Cruzeiro também. Não teve tempo para trabalhar. Mas enquanto esteve, não entregou. No Flamengo, quando entregou muito em função das individualidades. Bancou teimosias, bancou exageros, bancou algumas bobagens, bancou algumas coisas de professor Pardal lá que não conseguiu fazer a equipe evoluir. Tinha problemas na equipe, ele teimava com milhões e milhões de torcedores falando, apontando problema na equipe, e por teimosia ele mantinha esses problemas na equipe apenas por luxo, né? Felizmente o elenco do Flamengo era muito bom e deu conta de ganhar algumas coisas, e esse ganho não foi necessariamente por causa do Ceni. Para mim é um dos melhores técnicos do Brasil. Agora, pensemos no Bahia. O Bahia tem que parar com essa história, o dirigente do Bahia tem que parar com essa história de pegar o que está na frente. Porque se o Bahia pensar apenas o Ceni como uma grande opção, não tem mais nenhum outro. O Ceni vai querer cobrar o que foi, o Bahia vai ter que contratar. E o Ceni realmente é esse técnico hoje, neste momento para o Bahia, é um técnico que pode sim pegar em médio e longo prazo, mas não de cara também.
Será que esse é o técnico para chegar com essa emergência? Então, eu não sei se é esse técnico, né? Agora, se for, eu diria que aqui no Brasil talvez seja o melhor. Agora, mesmo assim, eu ficaria um pouco irritado pela falta de visão dos dirigentes do Bahia, que mais uma vez se manifestaria nessa contratação do Rogério Ceni. Porque seria o quê? Pegar o que está na frente, o que está mais fácil. Não tem reflexão, não tem a equipe de desempenho mostrando outros bons profissionais, não tem nada disso. Então seria realmente frustrante, na minha opinião, se o Ceni chegasse neste momento para o Bahia. Então sobra quem? Meus amigos, temos que ir para onde? Para o exterior. Não tem jeito. Aqui no Brasil, os técnicos brasileiros estão completamente ultrapassados. E não é com felicidade que eu falo isso, é com infelicidade mesmo. Né? Porque eles ganham muito bem e não estudam, não se preocupam em evoluir, enfim, a coisa é muito feia. Dos nomes da lista, eu vou falar um nome aqui que eu já não indicaria mais para equipes brasileiras. Não indicaria. Porque eu acho que quando ele vai para os Estados Unidos, ali ele tem também um problema com os dirigentes e acho que ele foi muito vítima dos dirigentes do Atlanta United, porque ali muito dinheiro começou a entrar na equipe de Atlanta, da Geórgia, muito dinheiro, muitos investimentos, esses investidores queriam que a equipe ficasse o tempo inteiro, né, negociando o jogador, né, que os jogadores fossem pautados o tempo inteiro como negócios possíveis. Tanto jogadores para chegar no clube, alguns chegaram inclusive sem a permissão do técnico Gabriel Reis, que é esse técnico que eu indico aqui, e outros também foram negociados sem a permissão dele. Então tinha como ele ficar, porque ele não é desse perfil. É um cara realmente muito bravo, agora é um cara que chega, meu amigo, olha para o jogador se coloca no lugar dele imediatamente. Porque com o olhar dele, ele intimida qualquer um. Qualquer jogador, mas também dirigente. Lugar de dirigente, quando o Heisen estiver treinando a equipe, não é no centro de treinamento. É lá na sua salinha, porque senão ele vai para cima do dirigente também. É um cara muito bravo. Acho que nesse momento ele poderia ser um pouco mais maleável, mais tranquilo e tal. Então eu não indicaria, mas como é um cara, por exemplo, que chegaria no Bahia colocando todo mundo no seu devido lugar e fazendo ali a equipe jogar, eu acho que seria interessante. Um outro ponto. A primeira coisa que ele ia fazer iria visitar a canteira do Bahia para saber como é que está a condição dos garotos da canteira, do sub-20, do sub-17 e tal, para saber se os caras estão dormindo bem, se os caras estão comendo bem. Ou seja, ele vai começar a querer cuidar também da canteira. Ele vai querer gerar um projeto aí de desenvolvimento de jogador para fazer com que o Bahia ganhe muito dinheiro, inclusive em médio prazo, que foi o que ele fez com o Vélez Sarsfield. Um clube em crise, numa crise terrível, e quando ele passa pelo Vélez Sarsfield, ele praticamente recupera o clube, inclusive do ponto de vista das finanças. Então, muito jogador ali que estava negociado, praticamente ele pede para que o clube negue as negociações, ele retransforma esses jogadores, depois o clube vendendo por muito mais dinheiro. Grande Gabriel Reis. E o futebol qual é? É o propositivo, é o futebol da coragem, é o futebol da vontade de vencer o tempo inteiro. O nome de um técnico como Reis seria interessante porque ele mostraria para o mundo que a direção do Bahia finalmente fez aquilo que uma outra direção de um clube nordestino fez há pouco tempo. Teve a coragem de bancar a novidade. Teve a coragem de não se olhar como um clube pequeno, porque o Bahia não é um clube pequeno. O Bahia é um dos maiores clubes desse país. O Bahia é um clube gigantesco. E é assim que os seus dirigentes têm que olhar para o Bahia. Ah, mas está no Nordeste, aquele negócio de patrocínio, não sei o quê. Tudo conversa fiada. A Bahia é muito grande e precisa se pensar também como grande. É isso. Se não fizer isso, o mundo vai continuar a olhar para o Bahia como um clube menor no cenário do futebol brasileiro. Isso não é aceitável, isso não é justo, porque o Esporte Clube Bahia é um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Então o Reis seria um grande ato de coragem da direção do Bahia, mas não somente ele. Eu diria para vocês também que um técnico como o Paulo Fonseca é muito caro, o português que ia para a Major League Soccer não foi, está livre no mercado também, assim como o Reis, os dois estão livres no mercado. É caro, gente, mas ele não, o Bahia conseguiria negociar um salário para ele muito parecido com o que pagava para o Mano Menezes. E se é para trazer Mano Menezes da vida, que tragam, por exemplo, um cara excepcional como o Paulo Fonseca. Também é jogo propositivo, é jogo com sua equipe trabalhando quase o tempo inteiro no campo do adversário, né? Então o Paulo Fonseca para mim seria um nome espetacular também, seria um dos grandes treinadores atuando aqui no Brasil, faria um trabalho excepcional, na minha opinião, no Bahia, e o Tricolor da Boa Terra conseguiria voar bem rapidamente, porque o Fonseca também chega chegando e resolve as coisas com muita emergência. Um cara aqui que talvez seja um cara mais para projeto, mais a longo prazo, vou indicar apenas porque ele é muito bom, mas eu acho que não é esse perfil, por exemplo, para chegar tanto e gerar essa emergência, lidar com essa urgência tão atuante hoje no Bahia. É o Cacique Medina, Alexander El Cacique Medina, treinador do Talleres de Córdoba. Se o Bahia não conseguir contratar até o final do ano, né, se o Bahia quiser bancar alguém aí alternativo para ficar aí, que eu acho que é um erro, então pode perfeitamente no final do ano buscar o Alexander El Cacique Medina,
que é o técnico do Talleres de Córdoba. Poderia buscar hoje? Acho que poderia também, mas eu acho que a questão da urgência, talvez ele fosse daqueles que não saberiam lidar tão bem com a urgência hoje do Bahia, como os dois que eu já citei, e também como o outro que eu vou citar abaixo. Trata-se do Jorge Almirón, que também está livre no mercado, livre. É também técnico da linha bielcista, trabalhando lá na frente, assim como é o Juan Pablo Vojvoda. Foi vice-campeão da Libertadores com o Lanús, naquela edição em que o Grêmio se tornou campeão da América, né? O Almirón está livre no mercado, é também um técnico que trabalha muito o desenvolvimento de cada atleta, confecciona muito o jogador, assim como o Heisen também, né? Menos que, bem mais do que o Fonseca, o Heisen e o Almirón fazem esse trabalho de melhorar o jogador ainda mais do que o Paulo Fonseca, né? Eu acho que aí tem um nome também que é muito desconhecido, mas é um nome que poderia também... É um cara muito bravo, de muita personalidade, que chega entendendo muito bem o que é uma urgência. Aí, nesse caso, tem dois técnicos. Um deles é o Gustavo Huerta, do Cobresal do Chile, é o técnico chileno, um dos poucos e raros técnicos chilenos, inclusive que estão na primeira divisão hoje do futebol do próprio país, tem 63 anos, é um técnico notável, também é do tipo que gosta de fazer suas equipes trabalhar, sobretudo um jogo mais propositivo, de personalidade, tanto dentro como fora de casa. E juntamente com ele, muito parecido com ele, é o Hernan Torres do Tolima. Só que o Hernan Torres não é esse técnico para fazer esse trabalho tanto de posse de bola, como os outros que eu citei aqui. Não vai fazer do Bahia uma equipe tão propositiva. É algo meio híbrido, né? Futebol no ataque, futebol na defesa, buscar o contragolpe, saber trabalhar os espaços tanto em todas as fases do jogo, na fase defensiva, fase ofensiva e também nas fases de transição. Um outro nome aqui muito parecido com os anteriores, no sentido de ter mais posse de bola, de brigar mesmo com o jogador para que ele melhore bastante a sua condição, é o técnico Pedro Caixinha, português, que está sem clube, tem uma belíssima carreira ligada a clubes mexicanos também, poderia trabalhar no Bahia, caberia sim no orçamento do Bahia também. Um outro técnico, aí eu acho que hoje seria difícil tirá-lo do Libertad do Paraguai. Para mim seria um sonho ver um técnico desse no Bahia, mas se por acaso o Bahia não contratar ninguém agora, ficar aquela coisa de o interino e tal, eu acho que pro final do ano deveria buscar o Daniel Garneiro do Libertad do Paraguai, que é um técnico excepcional. Esse sim, nunca sorri, nunca fala com ninguém e só trabalha, consegue fazer suas equipes jogar de uma maneira muito propositiva, é muito parecido, guardadas as proporções, com o Klopp no Liverpool, o Klopp nos melhores momentos do Klopp no Liverpool. Esse é o Daniel Garneiro, para mim um técnico excepcional. Mas então acho que seria um ato de muita coragem do Bahia se bancasse um técnico hoje como o Heisen, Paulo Fonseca, Jorge Almirón, né, e sobretudo o Garneiro e o Pedro Caixinha. E é necessário esse ato de coragem, sim. Está na hora de parar com essa história de buscar os mesmos de sempre. Porque os mesmos de sempre já mostraram para o Bahia que eles não funcionam. Está na hora de buscar um técnico diferente. Técnico diferente são esses que eu indiquei aqui, assim como alguns outros que eu indiquei também no outro vídeo. Sobretudo esses últimos que eu citei. Heisen, Paulo Fonseca, Jorge Almirón, né, o Daniel Garneiro e também o Pedro Caixinha. Para mim, esses são os técnicos tops dessa lista, que acho que o Bahia hoje, se buscasse um deles, mostraria para o mundo que quer mudar completamente, quer de fato voltar a ser o grande campeão brasileiro do passado, voltar a conquistar novamente um título brasileiro e outras conquistas também. Campeonato brasileiro, outras conquistas, estão muito longe do Bahia e tal. Não pode pensar assim, gente. Pensar pequeno assim é coisa de dirigente que não entende o que é a grandeza do Bahia. O torcedor do Bahia tem que pensar muito grande, até para ajudar esses dirigentes míopes, né, que não conseguem chegar o que é o próprio clube, a também entender o que é o clube que eles dirigem. É isso, obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste longo vídeo, meus amigos e minhas amigas. Até o final.